Muito bem. Irmãos, eu peço que vocês abram a Bíblia, por gentileza, em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes. Tem ali Salmos, Provérbios e aí depois, então, Eclesiastes. Capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 22 ao 26, finalzinho ali do capítulo. Eclesiastes 2, capítulo 2, né? Versículos 22 ao 26. E a temática que eu vou tratar aqui hoje na verdade, basicamente é o tema central do livro, que é tudo é vaidade. Tudo é vaidade, tudo é ilusão, né, em algumas versões. Mas eu adotei aqui o que está na minha versão, que é tudo é vaidade. Eclesiastes, capítulo 2, versos 22 ao 26. É possível acender essa luz aqui para mim, por gentileza? Acho que está. Aí, obrigado, Davi. Muito bem. Vamos ler então Eclesiastes 2, do 22 ao 26. Diz o seguinte: Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isto vem também da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Amém? Feche os teus olhos, abaixe tua cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que se apresenta aqui diante de nós, e nós cremos, Senhor, que através da ação do teu Santo Espírito, ela é poderosa, ela é vivificada, Senhor, e ela pode transformar a nossa vida, mudar a nossa história, Senhor. Que o Senhor faça assim nesta manhã, em nome de Jesus, para a tua glória, e transforma-nos, Deus, a cada um de nós, a mim e aos meus irmãos, através dela, em nome de Jesus. Não são palavras minhas, não são palavras de seres humanos, mas é uma palavra que eu creio que vem do teu coração para nós. Então que o Senhor nos ajude a compreendê-la nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam voltados não para pessoas, mas para a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor me ajude a comunicar esta palavra. Eu preciso do Senhor. Eu clamo que o sangue de Jesus mais uma vez me cubra, Senhor, guardando a minha mente e o meu coração, Senhor, através da tua paz, Senhor, que excede todo o entendimento. Senhor, que o Senhor me ajude, que o meu raciocínio possa seguir da maneira correta, como tem que ser, para que eu possa cumprir essa função agora para a tua glória, Deus. Fala conosco, Senhor, cada um de nós, porque nós, teus servos, queremos e precisamos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o tema central, então, como eu disse, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, tudo é ilusão. E esse é o tema central do livro de Eclesiastes, que foi escrito pelo, como se chama em algumas versões, o sábio, ou então o pregador, que nós sabemos que é Salomão, né? E ele fala que tudo é vaidade. Começando ali já, se você voltar um pouquinho uma página aí na tua Bíblia, capítulo 1, veja ali comigo, capítulo 1, verso 2 e 3. Do versículo 1 até, na verdade, né? Ele diz assim, ó: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, ou seja, Salomão, né? E aí veja ali, ele fala: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade.
Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então o sábio, né, Salomão, ele que foi o homem mais sábio de que se tem notícia, né, conforme as palavras do próprio Senhor, não houve antes e nem haveria depois, né, o mais sábio que houve na terra. Ele próprio, ele faz essas afirmações que, se a gente parar para analisar com mais atenção, são um tanto chocantes, porque ele fala que tudo que se pode existir é vaidade. Ele vai declarando isso ao longo do capítulo 1, ao longo do livro, na verdade, né? E se a gente observar, por exemplo, capítulo 1, versículos 9 e 10, leia ali comigo, por favor. O que foi e o que há de... O que foi é bem filosófico, né? Bem filosófico. O que foi é, e o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Ele fala que as coisas, os processos da vida funcionam como um ciclo. É como se ele estivesse dizendo assim, mudam-se os personagens, mas a história é sempre a mesma. Não se tem nada de novidade embaixo do sol, tudo já foi estabelecido. E as coisas são dessa maneira. É assim que é. É assim que é. É basicamente isso que ele está dizendo, né? Sempre vai ser assim. E no capítulo 2, na minha Bíblia aqui pelo menos, ele divide em 3 partes essa reflexão sobre vaidade, né? Na primeira aqui, versículos 1 a 11, ele fala sobre a vaidade. Eu peço que você dê uma atenção sobre isso, por favor. Versículos 1 a 11, ele fala sobre a vaidade das possessões. Quer dizer, a vaidade dos bens materiais, dos prazeres carnais, a vaidade das grandes realizações, né? E ele vai listando ali, né? Sobre isso. Ele fala, por exemplo, resolvi no versículo 3, né? Capítulo 2 agora, versículo 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. É quase como se ele estivesse dizendo assim, eu estou me entregando aos prazeres, às vaidades, como uma cobaia, para que as outras pessoas possam entender como as coisas são, sem que precisem passar por isso. É como se ele estivesse dizendo isso, eu vou ver aqui como funcionam essas coisas, eu vou me entregar às vaidades, e aí eu conto depois para vocês como que é. Basicamente isso que ele estava dizendo aqui, né? E aí ele fala, no versículo 4, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, fiz jardins e pomares, comprei servos e servas, versículo 7, possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos antes de mim. Amontoei, versículo 8, amontoei para mim prata e ouro e tesouros de reis, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que vieram antes de mim. A minha glória foi sobremaneira. É isso que ele está falando. Eu tive de tudo que um homem, que uma pessoa poderia desejar. Eu tive todas as mulheres que um homem poderia desejar. Eu tive todas as riquezas. Eu fiz grandes coisas, mais do que qualquer um poderia sonhar. Ele está declarando isso aqui. Mas o que ele fala no versículo 11, final desse trecho, né? Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, com cansaço, com esforço, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ele teve as mulheres que ele quis, ele construiu os prédios que ele desejou no seu coração, ele desfrutou do vinho, ele fez o que ele queria, ao seu bel prazer. E no final das contas ele falou que tudo era correr atrás do vento. Correr atrás do vento. E aí, na segunda parte ali do 12, versículo 12 até o 17, ele fala sobre a vaidade da sabedoria. A vaidade da sabedoria, ele sendo o homem mais sábio do mundo, né? De que se tem notícia. E aí ele faz um contraponto aqui entre o homem sábio, ou seja, ele próprio até, né? E o homem tolo. O homem tolo, o homem, como ele diz aqui, estulto, né? O homem tolo. E ele fala ali que se tem uma certa
eu não diria rivalidade, não é rivalidade, mas uma comparação. Ele próprio faz isso nos provérbios, né? O sábio faz tal coisa, mas o tolo faz outra coisa. Ele fala isso em todo o livro de provérbios, nos seus escritos. Tem esse contraponto, esse conflito, digamos assim. Mas ele entende, sabe o quê? Que tanto o sábio quanto o tolo têm o mesmo destino. Eles têm o mesmo, eles vão percorrer o mesmo caminho. Nada de novo debaixo do sol. Vai acontecer a mesma coisa com eles. Aqui, ó. Os olhos do sábio, versículo 14, estão na sua cabeça, mas o estulto, ou seja, o tolo, né, anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Os dois vão voltar ao pó. Tanto o sábio quanto o tolo. E aí por isso ele entende que tudo isso é vaidade. Tudo é vaidade, ó. Final do versículo 15. Aliás, versículo 15 completo. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, ao tolo, assim me sucede a mim, que era o sábio. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Não é que nós estamos errados em buscar sabedoria de Deus, não é isso, por favor. Mas o fato de certa forma se gabar disso, os dois vão virar pó, o tolo e o sábio. E ele entende então que tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade. E quando ele se dá conta disso, veja lá o versículo 17 comigo, por favor. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Mas comecinho ali, pelo que aborreci a vida. Ele, sendo o homem mais sábio do mundo, né? Quando ele vê que correr atrás da sabedoria, de certa forma, era ilusão, era correr atrás do vento, talvez ele tenha ficado com o ego ferido um pouco, né? Sendo o homem mais sábio do mundo. A sabedoria dele veio de Deus, claro, sem dúvida, não é isso que estamos questionando aqui. Mas ele entende que é vaidade. Que não era aquilo que iria, que aquilo não estava, ele não estava semeando no que é eterno. Mas era passageiro. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Amém. Graças a Deus. E por último, ele divide ali do 18 ao 26, que é a vaidade do trabalho. A vaidade do trabalho. E ele demonstra aqui uma decepção, um aborrecimento, quando ele vê que os frutos do trabalho dele, os resultados do árduo trabalho que ele teve durante a vida, não seriam para ele próprio. Não seriam para ele próprio, porque ele diz aqui, ó, verso 18: também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Ele vê que todo o esforço a que ele se entregou de construir edificações, fazer grandes obras, grandes coisas, no fundo, no fim das contas, ele entendeu que não seria para proveito dele mesmo, mas para proveito de outros. E ele se aborrece também com isso, quando ele percebe isso. E aí a gente, focando um pouquinho mais no versículo 22 ao 26, que a gente leu no começo, né? Eu quero reler o versículo 22 e 23 com você. Por favor, me acompanhe ali na tua Bíblia. Eclesiastes 2, do 22 ao 23. Eu fiz essa passagem para a gente entender, para chegar até aqui, né? No texto base. Mas leia ali comigo de novo, o 22 e 23. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, ou em algumas versões, deixa eu ver ali no projetor, não, mas algumas versões diz que, pois, poderá ganhar o homem, né? Nesse sentido, o que ele vai lucrar, né? Que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. E volto a dizer, eu tenho ouvido que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Não vamos achar que tudo que é óbvio, às vezes tem alguém que não sabe. É melhor, nesse sentido, pecar pelo excesso, né? Falar o que é óbvio. Não é que nós estamos dizendo aqui que não é necessário o trabalho, de modo algum.
De modo algum. O trabalho dignifica o homem, né? A palavra não se contradiz quanto a isso. Mas o que ele está dizendo aqui é que qual o ganho que o homem vai ter, qual o lucro que ele vai ter de se matar de trabalhar, de se focar, priorizar essa questão. É nesse sentido que ele está dizendo aqui. E aí veja o que ele fala aqui, ó. Versículo 22, que ganho o homem terá, né? E o 23, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Todos os dias são dores e o trabalho desgosto. Eu vejo que aqui ele fala que o dia de trabalho vira uma tortura. Mas aqui acho que nunca ninguém passou por isso, né? De ir para um dia para a empresa, para o trabalho e... Puxa vida, eu não queria estar aqui, né? Acho que só eu, né? Quando eu trabalhava lá na empresa, passei alguns períodos, mas acho que fui só eu. Que a gente não queria estar ali. Muitas vezes o trabalho ele vira esse momento ruim. E todo mundo passa por isso. Nós somos seres humanos. Tá tudo bem. Mas ele fala isso. Qual que é o lucro de se matar de trabalhar? Porque o trabalho acaba nesse sentido, nesse aspecto, virando uma tortura. Todos os seus dias são dores e o seu trabalho é desgosto. Verso 23. E aí ele fala na segunda parte do versículo: até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. O negócio é tão feio que o dia de trabalho ele adquire esse peso. Ele passa a ser um tempo de dores. Mas nem à noite, quando se chega em casa, se esquece do trabalho. Se leva a tortura para, né, entre aspas, tá, por favor. Se leva o momento de dor para casa. E nem à noite se consegue descansar. Aquela pessoa que chega em casa, fica conversando de trabalho. A pessoa que deita no travesseiro lá, fica pensando o que vai fazer amanhã. Não, mas tem que ligar para o fulano, tem que fazer orçamento, tem que mexer na planilha, tem que fazer isso, aquilo, outro. Falei semana passada, né, que nós desaprendemos a parar. Frase de um pastor lá no congresso em São Carlos que eu estive. Nós desaprendemos, presta atenção, nós desaprendemos a parar. Desaprendemos. De certa forma, a gente pode fazer um vínculo desta reflexão com a semana passada, né? Nem à noite o cara descansa. Nem à noite o cara larga aquela palavra aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Eu gosto de orar essa palavra nas quartas-feiras aqui, quando a gente encerra, eu sempre oro essa palavra. Quem está aqui já ouviu fazer várias vezes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Enquanto nós dormimos, não há nada que nós possamos fazer para resolver as situações, para ganhar mais dinheiro enquanto nós dormimos. Isso é uma prova da dependência de Deus, que nós confiamos em Deus. Mas tem gente que não consegue. Não consegue parar de noite e depender de Deus. Não para. Fica pensando, fica maquinando. Eu tenho que ir lá no fulano amanhã. Não sossega. Não descansa. Não descansa. E a gente prosseguindo ali para o versículo 24 e também o 25, mas o 24 diz o seguinte, né? Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Nada há melhor do que comer, beber e fazer que a sua... E presta atenção nessa parte. Fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Tá ali, né? Sua alma goze o bem do seu trabalho. Tá, mas... não tem um conflito aqui? Não sei se todo mundo percebeu, mas antes ele está falando que os dias são dores e o trabalho é desgosto. Versículo 23 lá, pode olhar na tua Bíblia, né? A gente acabou de ler. Todos os dias são dores e o trabalho é desgosto. E como que ele está falando aqui de fazer a sua alma gozar o bem do seu trabalho? Cadê o desgosto? Cadê a dor do trabalho? Contradições, né? Não. Nunca contradições.
Quando ele fala que a alma goze ou desfrute do bem do seu trabalho, ele está falando alma aqui, do hebraico é nefesh. Nefesh. Nefesh é aquele sopro de vida que o Senhor soprou sobre o homem, que fez com que ele se tornasse um ser vivente. Nefesh. É espírito de vida. Então ele está falando aqui que fazer com que o homem, o ser vivente, aquele que tem o espírito de vida em si, goze o bem do seu trabalho. Aquele que respira, aquele ser que respira. Aí se a gente pegar esse termo, né, e substituir aqui, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que o ser que respira goze do bem do seu trabalho. Pegou ali? O ser que respira goze do bem do seu trabalho. Lembra lá Salmo 150? Todo ser que respira louve ao Senhor. Lembra desse texto? Último versículo. Todo ser que respira louve ao Senhor. Ser que respira é essa mesma palavra para a alma. Nefesh. Sopro de vida. Quando ele fala também em Salmo 146, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louva, ó minha alma. Alma, nefesh. A alma vivente, o ser que respira, louve ao Senhor. Então o que ele está falando aqui é que a nossa vida, não apenas carnal, mas a nossa vida por completo, o ser vivente, o ser que respira, precisa desfrutar das bênçãos de Deus e do bem do trabalho. E ele fala, no entanto, vi que também isso vem da mão de Deus. O bem do trabalho vem das mãos de Deus. Existe um bem no trabalho. Existe um bem no trabalho e ele vem da mão do Senhor. Agora, por que se existe um bem no trabalho e ele vem da mão do Senhor, por que ele fala lá no trabalho como um desgosto e nos dias que são dores? Versículo 25. Aliás, o final do 24, né, para ficar melhor entendido. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, ok? O bem do trabalho. Até aqui tudo bem? O bem do trabalho vem das mãos de Deus. Agora leia lá o 25. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Aí está a chave para a gente matar a charada. Pois separado deste, ou seja, de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Separado de Deus. Separado de Deus. O que ele está falando aqui é que nesse caso não tem, uma vez separado de Deus, como obter alegria. Certo? Amém? Amém. Ele está falando que separado de Deus não existe alegria. Não existe alegria. O bem do trabalho vem das mãos de Deus. Mas, separado deste, quem pode comer ou se alegrar? Ó irmão, ele falando assim, ó irmão, fulano. Não tem nada melhor do que comer, beber e desfrutar do bem do teu trabalho. Isso vem de Deus. Mas separado dele não existe alegria. Não tem bem nenhum. Separado. Sabe o que isso nos lembra? Isaías 59:2. Que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Separação. E o que ele está falando aqui? Pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Como encontrar alegria separado de Deus, visto que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Ele? Estão entendendo o caminho? Estão comigo? E aqui é por óbvio que ele está falando do nosso pecado. Ou seja, afastados de Deus, e pegando esse texto aqui de Eclesiastes, afastados de Deus nós não encontramos satisfação no trabalho e nem nos seus frutos. E aí tudo se torna vaidade.
Está entendendo? Raciocínio. Afastados de Deus, separados de Deus pelo pecado, porque as iniquidades, de novo, fazem separação, nós não encontramos satisfação, alegria nas coisas, inclusive no trabalho e nos frutos dele. E olha o que ele diz no versículo 26, irmãos. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele junte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Às vezes a gente passa na leitura corrida assim, não se atenta, né, com algumas coisas que estão sendo ditas aqui. Então veja, a quem agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer. Estão comigo? Estão comigo? Amém ou misericórdia? Oh Deus, em nome de Jesus. A quem agrada a Deus, Ele dá sabedoria, conhecimento e prazer. Certo? Versículo 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá quê? Trabalho. Então só o pecador que desagrada a Deus que trabalha? É certo que não, né? É certo que não é isso que ele está nos dizendo. Ele está dizendo aqui para nós que quem agrada a Deus tem prazer no trabalho e nas suas recompensas. Mas aquele que não agrada a Deus leva o trabalho como um fardo, como um peso, e alguns até como punição. Quem agrada a Deus, de novo, tem prazer no seu trabalho, na obra das suas mãos, no fruto do seu labor. Mas quem desagrada a Deus, recebe um peso. É isso. É isso. Isso nos lembra um texto lá. Você não precisa abrir, mas eu vou ler aqui rapidamente. Um texto de Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. E aqui eu quero testemunhar e honrar, não para honra humana, mas para a glória de Deus, primeiramente, né? Mas também aquele a quem honra, honra. Isso foi uma das coisas que eu aprendi com meu pai. Sobre, literalmente, trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus. Eu aprendi isso faz alguns anos já, que essa verdade veio ao encontro da minha vida, do meu coração. E eu posso dizer, quando eu estava lá na empresa ainda, lá onde eu trabalhava, na imobiliária, aí eu entendi que, enquanto eu estava trabalhando lá, fazendo as vistorias, dirigindo o carro da empresa, conversando com o meu cliente, eu não estava trabalhando lá para o seu Valdecir Ribeiro. Talvez tenha sido ele que tenha assinado a minha carteira, mas eu não estava trabalhando para ele. Eu estava trabalhando para Deus. Para Deus. Porque ele está falando aqui, ó. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Não para homens. A Cristo, final do 24 ali. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Ou seja, cada processo ali do meu serviço que eu fazia, eu entendia que eu tinha que fazer para Deus. Cada atendimento ao cliente que eu fazia, eu tinha que fazer para Deus. Cada laudo de vistoria que eu emitia, eu tinha que fazer para Deus, porque era Ele que eu estava servindo. Estão compreendendo? E assim em tudo, não só no... Aqui ele está, claro, focando numa questão de trabalho, mas não só nisso. Quando a gente faz alguma coisa, olha que mesa linda, né? Quando se arruma essa mesa, tem que ser para Deus. Não é para ninguém ver. E eu sei que não é. Glória a Deus por isso. Não é para alguém ver. É para Deus. Quando se toca aqui, não é para ver.
aqui. É para Deus. Quando se vem à igreja congregar junto, não é só para o pastor não ficar pegando no pé. Tem que ser para Deus. E eu vou só citando aqui, os irmãos estão vendo que a cruz hoje está acesa, né? Não sei quantos haviam reparado que ela não acendia fazia alguns dias. Aí estava me incomodando aquilo lá, eu peguei essa semana, vi que era um mau contato no fio ali, né? Aí levei para casa, não deu tempo de fazer aqui. Era só emenda de fio que tinha que refazer ali e tal. Cortei, fiz tudo certinho, liguei, funcionou. Coloquei de volta. Porque a gente tem que fazer o melhor para Deus. Nas pequenas, nas grandes, nas pequenas. Ou o inverso, né? Nas pequenas e nas grandes. Se a gente não é fiel nas pequenas, como é que o Senhor vai colocar a gente sobre as grandes? Se a gente não é fiel muitas vezes numa toalha que tem que estar bem passadinha, ou num fio que está desencapado, ou numa cadeira que sujou alguma coisa ali, como é que Deus vai fazer a gente ter coisas maiores sob a nossa responsabilidade, nossos cuidados? Afinal de contas, a gente precisa se lembrar de que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Se a gente faz para se mostrar, isso é vaidade. Se a gente faz para, como diz o ditado, para inglês ver, né? Isso é vaidade. Isso é vaidade. Não se tem prazer nisso. E muitas vezes a vaidade é um motivo para aquilo que eu falei na semana passada. É um motivo para o nosso cansaço. Muitas vezes a vaidade do nosso coração é um motivo para o nosso cansaço. Porque a gente está correndo atrás do vento. Correndo atrás de outras coisas, correndo atrás de tanta coisa. Não vou me alongar na lista. Tanta coisa. Mas não se engane. Tá? Presta bem atenção, não se engane. O que a gente fizer, em algum momento, vai ser esquecido. Vai ser esquecido. Talvez não por todos, mas vai ser esquecido. E nós temos uma prova lá na própria Bíblia, em Êxodo. Todos sabemos ali da história ali de Jacó, dos seus filhos, a história de José, que foi para o Egito, aquela coisa toda, se tornou governador, fez uma grande obra ali. Mas passado alguns séculos, algum período, chegou lá, começou a governar um faraó, um descendente que não sabia nada a respeito de José. E começou a escravizar os hebreus. Não foi isso? Está lá em Êxodo capítulo 1, comecinho ali. Tudo que José fez, e olha que ele fez, foi tremendamente usado por Deus para abençoar o povo. Esqueceram dele. Se esqueceram de José, do Egito, não vai esquecer do Rafael, do Jackson, do Marcos, da Ideli, da Noeli. Assim, quem é a gente na fila do pão, né? Perto de José, por exemplo. Foi esquecido. Então tudo é vaidade. Tudo é vaidade, reforçando o que ele está falando aqui. Mas, pensando que a vaidade não permite que a gente tenha prazer no fruto do nosso trabalho, no fruto daquilo que a gente faz, eu quero ler com você, eu peço que você abra, por favor, comigo, Isaías 53, versículos 10 a 11. Eu já estou me aproximando do encerramento. Abre lá comigo, por favor, Isaías 53, verso 11. Aqui ele está fazendo uma profecia a respeito de Jesus Cristo, o servo do Senhor. E eu quero ler ali Isaías 53, versos 10 e 11. Está projetado ali também. Primeiro versículo 10, né? Diz assim o texto: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma, lembra? Alma, feche.
que nos torna seres viventes, o sopro de vida. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Texto maravilhoso, né? Nós, eu e você, nós somos aqueles de quem se fala que são como a erva do campo. Aquele matinho que um dia nasce, no outro dia morre. A gente é assim. Nós somos tais como a erva do campo que um dia aparece e no outro dia se dissipou. Assim é a nossa vida. Mas mesmo depois de mais de 2000 anos, Jesus, ele não foi esquecido. Misericórdia. Eu vou repetir. Depois de 2000 anos, Jesus não foi esquecido. Amém? Amém. A prova está aqui, na frente de todos nós, essa mesa. Nós sempre falamos que a ceia, a Santa Ceia do Senhor, ela é um memorial. É para nós nos lembrarmos, relembrarmos do que Jesus fez em nosso favor. O trabalho dele não foi esquecido. O fruto do labor dele, e foi um trabalho terrível, não foi esquecido. Sabe qual foi o trabalho dele? Ser moído. Nós lemos aqui, o Senhor agradou moê-lo. E ele deu a alma, o sopro de vida que ele tinha em si, como oferta pelo nosso pecado. Mas, versículo 11, ele, depois ressuscitado, contemplou o fruto do seu penoso trabalho. Diz que ele era um homem de dores, né? Homem de dores. Que trabalho terrível que ele teve que desempenhar em nosso favor. Às vezes a gente acha que está sendo torturado, punido com as coisas que nós temos sob a nossa responsabilidade, seja trabalho, seja ministério, mas olha o que Jesus teve que fazer por nós. Quer trabalho dolorido? É esse aqui, ó. É esse aqui. A gente não suportaria levar a nossa própria carga. Ele levou por nós. E ele viu o fruto. E veja como isso se completa com Eclesiastes, porque ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Sua alma. E ficará o quê? Satisfeito. Satisfeito. O que eu falei antes? Aquele que agrada a Deus tem prazer no seu trabalho e no seu fruto, na recompensa do seu trabalho. Nesse sentido, o Senhor Jesus, ele se alegrou em passar por esse penoso trabalho em nosso favor. Sabe por quê? Porque primeiro ele buscou o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que fala, que ele próprio fala? Ele buscou primeiro o reino. Tanto é que a primeira mensagem dele de arrependimento foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Ele buscou primeiro o reino. Ele buscou primeiro o reino. E com isso ele agradou a Deus, e com isso ele pôde então ter satisfação no seu penoso trabalho, que foi ser moído em nosso favor. E com isso ser lembrado mesmo depois de mais de 2000 anos. E prova disso é nós estarmos reunidos aqui dia 6 de outubro de 2024, para nos lembrarmos disso. Ele semeou naquilo que é eterno. Ele não semeou no transitório, no temporário. Não correu atrás do vento. Jesus não correu atrás do vento. Ele não se envaideceu. Pelo contrário, ele se humilhou.
até a morte de cruz. E nós, para encerrar? E eu? E você? A gente está correndo atrás do vento? Buscando a vaidade? Buscando a satisfação terrena? Buscando a satisfação carnal? Buscando satisfação financeira? Ou a gente está buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas? Muitas vezes essa é a causa do nosso cansaço. Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim e de você, para a glória dele, e transforme a nossa mente conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Eu quero orar mais uma vez com você. Feche os teus olhos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor porque nós cremos que esta palavra vem ao encontro do nosso coração, de cada um de nós aqui, Senhor. Nós agradecemos por isso, porque o Senhor nos alerta hoje, Senhor, do risco que nós podemos estar correndo ao perseguir o vento, quando nós nos envaidecemos, quando nós buscamos satisfação própria, quando nós buscamos resolver os nossos próprios problemas sem passar pelo Senhor, sem confiar no Senhor, sem perguntar ao Senhor, Pai. Talvez alguns de nós aqui tenham em sua própria mente a respeito da sabedoria que é dada pelo Senhor, assim como o sábio aqui tinha na palavra. E com isso a gente talvez deixe de lado a orientação do Senhor, o buscar saber a tua vontade, Senhor. Às vezes nós estamos nos apoiando na nossa própria força, mas a verdade é que nós não temos força nenhuma, Senhor. Nós dependemos de tudo do Senhor, Pai. Nós dependemos para tudo. Que o Senhor nos ajude a não correr atrás do vento, Senhor. Falamos semana passada sobre as coisas que às vezes são fugas de energia, coisas que vão consumindo a nossa energia, que a gente vai deixando escapar energia que não precisaria. E às vezes o reflexo disso é essa corrida atrás do vento, atrás de coisas que talvez sejam importantes, mas não são prioridade. Não talvez nesse momento. Que o Senhor nos ajude a entender, Pai. Que o Senhor nos ajude a colocar essas prioridades, buscando de fato essa palavra como realidade, Senhor, ao buscar primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, porque todas as demais coisas serão acrescentadas quando nós fizermos isso. Nos ajuda a entender de que o Senhor dá a nós, seus amados, enquanto nós descansamos no Senhor, de que nós buscarmos agir diferente disso, de descansar em Ti, é buscarmos a vaidade, Senhor, é correr atrás do vento. Então nos ajuda a entender isso, Senhor. Seja no trabalho, seja na família, seja no ministério, seja nas finanças, o que quer que seja, Senhor. Que o Senhor nos ajude a caminhar segundo a Tua vontade, para a Tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.